Você sai de uma discussão com uma mulher sentindo que fez todo o sentido do mundo. Apresentou fatos, cronologia, evidências. Organizou os argumentos como um advogado diante do júri. E, no entanto, o resultado foi o oposto do que esperava. Ela terminou mais irritada, você se sentiu um verme, e a relação saiu ferida. A sensação que fica é de uma injustiça profunda, misturada com uma impotência que corrói por dentro. Você se pergunta: como é possível que a razão não tenha vencido? Como é possível que a verdade, tão clara para você, tenha sido completamente ignorada? E por baixo dessa frustração, existe um medo mais sombrio, aquele que você raramente admite para si mesmo. Se nem com a razão eu consigo ser ouvido, como serei desejado? Se a lógica não me dá acesso a ela, o que sobra para mim? Você usa a lógica como um mapa. Sua mente masculina, treinada para resolver problemas, busca o ponto A, o problema, e traça a rota mais eficiente para o ponto B, a solução. É assim que você funciona no trabalho, nos estudos, nos projetos. E funciona. O mundo recompensa essa abordagem. Mas quando você entra no território emocional dela, esse mapa se torna inútil. Porque para ela, uma discussão não é sobre navegar um mapa. É sobre navegar um oceano emocional. Não existem coordenadas fixas. Não existe um destino lógico. Existe apenas a experiência do momento. A subida e descida das ondas de sentimento. Quando você chega com sua lógica, ela não sente que está sendo ajudada. Ela sente que está sendo invalidada. A lógica, para o sistema inconsciente dela, soa como um pedido de rendição. Como se você dissesse: a sua emoção não é bem-vinda aqui. Vamos substituí-la pelos meus fatos. Ela não quer que você resolva o problema. Ela quer que você sinta o problema com ela. Quando você argumenta com lógica, você não está sendo inteligente. Pelo menos, não da maneira que imagina. Você está inconscientemente emitindo uma energia de defesa e medo. Cada fato que você joga na mesa é, na verdade, um tijolo numa muralha que você constrói para se proteger. Você está dizendo sem palavras: sua emoção me assusta. Ela me desestabiliza. Eu não sei o que fazer com ela. Então eu preciso destruí-la com fatos para me sentir seguro novamente. E essa mensagem, captada pelo sistema inconsciente dela, é o sinal mais claro de um homem fraco. Não fraco no sentido de músculos ou atitude superficial. Fraco no sentido estrutural. Alguém que não consegue conter a própria ansiedade diante do caos emocional feminino. Perder a argumentação por lógica não é um acidente. É uma consequência inevitável. E mais do que isso, perder usando lógica é, na verdade, ganhar uma prova de que você não a lidera. Você ganhou a batalha dos fatos e perdeu a guerra da presença. Cada argumento lógico que você vence é uma vitória de pirro. Você ganha o papel de correto, aquele que tinha a razão, que apontou os erros, que provou seu ponto, e perde o papel de homem atraente. Porque a atração não se constrói com razão. Ela se constrói com eixo, com contenção, com a capacidade de permanecer inteiro, quando tudo ao redor está em chamas. E ela sente isso. O que ela sente nesses momentos é algo próximo de um nojo sutil. Não aquele nojo escancarado, mas um resfriamento interno. Uma percepção de que você é pequeno, de que você é reativo, de que você precisa que ela se curve à sua lógica, para que você se sinta seguro. E esse nojo se transforma em frieza na cama, em desinteresse sexual, em respostas monossilábicas, e eventualmente, em desprezo silencioso. Ela não precisa te humilhar. Ela apenas para de te olhar como homem. E isso dói muito mais do que qualquer xingamento. Imagine que ela está no meio de uma tempestade emocional. Os ventos uivam, os relâmpagos cortam o céu, a chuva cai torrencial. O que ela quer, no fundo do seu sistema nervoso, é um para-raios. Alguém que possa conduzir aquela energia caótica para a terra, em segurança, sem ser destruído por ela. Ela quer um homem que fique em pé na tempestade e diga com a própria calma: isso passa. Eu estou aqui. Você, ao discutir lógica, chega com um guarda-chuva e começa a explicar a física da chuva. Fala sobre pressão atmosférica,
sobre a formação das nuvens, sobre a probabilidade de o temporal passar em meia hora. Ela se sente sozinha, desprotegida e mais encharcada do que nunca. Porque você não ofereceu contenção. Você ofereceu um manual de instruções. Você não é o para-raios. Você é o meteorologista chato, que não faz nada além de medir o estrago. E no fundo, ela não quer um meteorologista. Ela quer um homem que a aqueça na tempestade, mesmo que ele nunca consiga explicar de onde veio o trovão. Existe uma frustração que todo homem já sentiu na pele. É aquela tentativa de mostrar o óbvio, de apontar a contradição escancarada, de esfregar os fatos na cara dela, como quem diz: olha, tá escrito aqui, tá preto no branco. E ela simplesmente ignora, como se você estivesse falando em aramaico. O que ela não entende nessa conta, você se perde. Se ela fez A, a consequência lógica é B. Como pode ser que ela não veja isso? O sentimento é de estar tentando ensinar geometria para um gato. Você desenha o triângulo, mostra os ângulos, demonstra o teorema de Pitágoras, e o gato mia e sai andando. A ferida que isso toca é uma das mais profundas no homem contemporâneo: a sensação de inadequação. Será que sou eu que não sei me comunicar? Será que falta didática na minha explicação? Será que eu não sou inteligente o suficiente para fazer ela entender? Não, o problema nunca foi a sua capacidade de explicar. O problema é o palco onde você escolheu atuar. Chamar a emoção dela de irracional é a falha no teste de liderança que ela aplica o tempo todo. E ela aplica inconscientemente, não por maldade, mas porque o sistema feminino foi moldado por centenas de milhares de anos para testar a solidez masculina. Ela quer saber uma coisa muito simples: você consegue conter a força da emoção dela sem ser destruído por ela? Você consegue ficar de pé enquanto o vendaval passa? Ou você vai entrar em pânico, se defender e tentar abafar a emoção dela com a sua lógica? Quando você recorre à lógica, você falha no teste. E falha de maneira retumbante. Você mostra que a emoção dela te desestabilizou tanto que você precisou abandonar o campo emocional e se refugiar na sua fortaleza de fatos frios. É como um guerreiro que, diante do barulho da batalha, tapa os ouvidos e começa a recitar a tabuada. Você não está lidando com a realidade. Você está fugindo dela. E ela sente essa fuga como um cheiro de medo. A energia que ela sente numa discussão não é sobre o conteúdo do que você diz. Não importa se você citou fontes, se trouxe prints, se organizou uma linha do tempo impecável. O que ela capta é a sua contenção, ou a falta dela. Um homem que consegue ouvir uma enxurrada de emoção, olhar nos olhos dela com calma e dizer: entendi. E o que mais? Sem se defender, sem justificar, sem contra-atacar, está emitindo uma frequência de poder e segurança. Ele não precisa da lógica como escudo, porque ele próprio é o escudo. Ele não precisa provar que está certo, porque a sua certeza não depende da aprovação dela. Esse homem é raro. E o sistema inconsciente dela reconhece essa raridade como um recurso de alto valor. Ele não está suplicando por validação. Ele está oferecendo contenção. Ele não está tentando vencer a discussão. Ele está contendo o caos. E isso, para uma mulher, é mais atraente do que qualquer abdômen definido ou conta bancária gorda. Na primeira vez que você abandonar a lógica e simplesmente testemunhar a emoção dela sem ser afetado, algo muda. Algo muda dentro de você primeiro. Você sente um alívio estranho, uma sensação de que finalmente largou um peso que nem sabia que carregava. E algo muda nela também. Ela se sentirá vista como nunca foi vista antes. Não vista na sua razão, não vista nos seus argumentos, mas vista na sua dor. O cérebro dela, que é um órgão faminto por segurança emocional, começará a associar a sua presença a uma sensação de paz e de alívio. Ela descarregará a tensão em você, porque você se mostrou capaz de recebê-la. E ao final desse processo, quando a tempestade passar, ela sentirá uma atração avassaladora pela sua força. Não é gratidão, é mais profundo.
É um reconhecimento visceral. Este homem me segurou quando eu não conseguia me segurar. Este homem não quebrou. Este homem é maior do que a minha confusão. E é aí, nesse silêncio pós-tempestade, que o desejo verdadeiro nasce. A lógica é uma moeda de cobre, comum, abundante, barulhenta. Qualquer um pode jogar moedas de cobre na mesa. Qualquer um pode apontar fatos, fazer deduções, provar que está certo. Não há escassez nisso. Há escassez, por outro lado, na contenção emocional. Um homem que consegue ouvir sem se defender, que consegue conter sem explodir, que consegue liderar sem gritar, esse homem está oferecendo uma pepita de ouro. Rara, pesada, silenciosa. Você tem oferecido cobre pesadamente e se perguntado por que ela não valoriza. A resposta é simples. Você está oferecendo a moeda errada. Ela não está interessada no metal do seu argumento. Ela está interessada no peso da sua presença, no silêncio sólido da sua coluna vertebral, na sua capacidade de ser um ponto fixo num mundo emocional que para ela é frequentemente caótico e assustador. O cobre você pode continuar usando no trabalho, nos negócios, na política, mas no quarto, na sala, na cozinha, durante a discussão, o que ela quer é ouro. E você só vai descobrir o valor do ouro quando parar de tentar pagar tudo com cobre. Existe uma humilhação silenciosa que poucos homens têm coragem de nomear. É aquela que vem depois de você provar seu ponto com todas as letras, esgotar todos os argumentos, mostrar as provas, vencer a discussão ponto por ponto, e ela simplesmente levantar, ir embora e não te olhar mais. Você fica ali, com a razão na mão, com os fatos organizados como troféus e a solidão no peito. O que aconteceu? Você venceu. Não era isso que você queria? Não. O que você queria, e aqui está o desejo oculto que você nunca admite, era ser valorizado pela sua mente. Queria que ela olhasse para você depois da discussão e dissesse: você é brilhante, você é lógico, você é superior, eu me curvo à sua inteligência. Mas a dor que você sente é a percepção cruel de que a sua mente não impressiona o que mais importa nela. O que mais importa nela é o corpo emocional. E o corpo emocional não se impressiona com fatos. Ele se impressiona com segurança, com contenção, com a sensação de estar nas mãos de alguém maior do que o próprio caos. O erro fatal que você comete, sem perceber, é acreditar que o objetivo da discussão é fazer ela entender. Se ela entender o meu ponto, você pensa, ela vai concordar, vai se acalmar e tudo ficará bem. Não funciona assim. O verdadeiro objetivo, aquele que você nunca considerou, é fazê-la sentir segurança. Entender é um processo cognitivo. Segurança é um estado somático. Você pode entender algo e ainda assim se sentir inseguro. Você pode compreender perfeitamente a lógica de alguém e ainda assim sentir nojo da presença dessa pessoa. Quando você insiste em estar certo, você está travando uma guerra por território. Você está dizendo, este pedaço da realidade me pertence, e você precisa reconhecer a minha propriedade. Isso é exaustivo para ela. Isso a coloca na posição de adversária. Agora, quando você desiste de estar certo, não de fingir que está errado, mas de desistir da necessidade de ter a razão, você conquista o território inteiro. Você conquista o coração e o desejo dela. Deixar ela ganhar a discussão não é fraqueza. É a estratégia de um general que escolhe suas batalhas. Ele sabe que a guerra não é sobre quem está certo. A guerra é sobre quem mantém a conexão. Observe um pastor com suas ovelhas. Ele não discute com a ovelha o melhor caminho. Ele não senta com ela, desenha um mapa e explica por que aquele atalho é mais eficiente. Ele simplesmente sinaliza a direção com confiança e começa a andar. Se a ovelha se assusta com um barulho, se ela se desespera, se ela começa a correr em círculos, o pastor não tenta convencê-la de que o barulho é inofensivo usando lógica. Ele não diz, olha, eu calculei a trajetória do som e a probabilidade de ser um predador é de apenas 2%. Não.
ele a acalma com a presença. Ele fica ali, em pé, respirando, mostrando com o corpo que não há perigo. A ovelha não entende a lógica do pastor, mas ela sente a segurança do pastor. Você tem agido como uma ovelha que quer ser mais correta do que as outras. Você quer provar que o seu caminho é o melhor, que a sua rota é a certa, que o seu barulho é inofensivo. E nesse processo, você abandonou o posto de pastor. Você desceu do monte da liderança e entrou no cercado da competição. E ela, que precisa de um pastor, se sente órfã e abandonada. Se você quer sair dessa armadilha, existe um método simples de 3 etapas. Primeiro, respire fundo. A calma começa no corpo antes de chegar à mente. Interrompa o impulso de abrir a boca, aquele formigamento na língua, aquela coceira na garganta que diz, agora, fala agora, destrói o argumento dela agora. Ignore. Respire. O oxigênio é seu aliado. Segundo, valide o sentimento, não o conteúdo. Você não precisa concordar com o que ela diz. Você precisa validar que ela está sentindo algo. A diferença é brutal. Você não tem motivo para estar frustrada porque é ataque. Eu vejo que você está frustrada, é validação. Uma frase reconhece a experiência dela, a outra a nega. Ela pode estar frustrada por um motivo absurdo. A frustração é real. Valide a existência da emoção, não a lógica da causa. Terceiro, pergunte e silencie. O que mais te incomoda nisso? E cale a boca. Não complete a frase. Não adivinhe o resto. Não interrompa. Deixe a tempestade passar por você, como uma montanha deixa passar o vento. A montanha não discute com o vento. A montanha apenas é. E o vento, depois de uivar, se acalma sozinho. Quando você faz isso, e vai precisar praticar, porque seu ego vai resistir como um animal acuado, algo visível acontece. Preste atenção na linguagem corporal dela. Você verá o ombro relaxar, quase como se um peso invisível tivesse sido removido. O olhar muda. Sai daquele brilho duro de desafio, daquela posição de eu vou vencer essa batalha ou vou morrer tentando, e entra em algo mais próximo de uma súplica silenciosa. A respiração dela desacelera. O peito, que antes subia e descia rápido, como de um coelho assustado, volta a um ritmo mais calmo. O que aconteceu? Ela acabou de se sentir segura em você. Não segura porque você provou que está certo. Segura porque você não precisou provar nada. Segura porque você continha a emoção sem ser destruído por ela. Esse é o obrigado silencioso, que vale mais do que qualquer pedido de desculpas que você jamais ouviria. Ela não vai te agradecer com palavras. Ela vai te agradecer com o corpo, com a entrega, com o desejo que aparece do nada, dias depois, como um bicho manso, que finalmente se aproxima da sua mão. E você, que passou anos tentando vencer discussões, vai descobrir que a verdadeira vitória nunca precisou de uma só palavra. Pouco antes de você soltar aquela frase definitiva, mas olha os fatos, mas isso não faz sentido, mas você está sendo completamente irracional. Existe um momento de desespero. Não é raiva, não é frustração. Um desespero de afogamento, de quem sente o chão desaparecer sob os pés e precisa se agarrar a qualquer coisa para não afundar. Você sente que se não provar seu ponto, se não mostrar que está certo, se não vencer aquela discussão, você será aniquilado. Será visto como errado, fraco, ignorante, manipulador, ou pior, será visto como alguém que não sabe de nada e não tem valor algum. É o seu ego lutando por sua vida. Não metaforicamente, literalmente. Para o ego, ser visto como errado equivale a uma morte simbólica. E ele vai lutar com todas as garras para evitar essa morte. O problema é que, nessa luta, você destrói tudo o que importa. A conexão, o desejo, a admiração. Você vence a batalha do ego e perde a guerra do relacionamento. A verdade que dói, e que poucos homens têm coragem de encarar, é que esse desespero não é sobre ela.
Não é sobre a discussão de agora, não é sobre o prato na pia, não é sobre o horário que ela descumpriu, não é sobre o comentário que ela fez. Esse desespero é um fantasma do passado. É sobre o seu pai que nunca te ouvia quando você tentava explicar algo. É sobre a professora que te humilhava na frente da sala quando você dava a resposta errada. É sobre a ex que te traiu e você nunca pôde confrontar, porque na hora do confronto, ela sempre tinha o argumento melhor. É sobre todas as vezes que você foi silenciado, humilhado, desconsiderado. A lógica é a sua armadura e a sua muralha. Você se veste de fatos, porque em algum momento da sua vida, alguém te fez sentir que você nu não era bom o suficiente. Você não discute para chegar a um acordo. Você discute para não sentir a dor de estar errado. E ela, no seu sistema inconsciente afiadíssimo, sente essa fragilidade como um farol no escuro. Ela não precisa saber da sua história. Ela sente no seu desespero para provar um ponto que você não é sólido, que você é um homem quebrado tentando se segurar numa tábua de fatos. Mulher alguma sente atração por um homem que precisa desesperadamente da validação da razão. Pense nisso. Quando você está ali, suando frio, gesticulando, mostrando prints, fazendo cronologia, você não está sendo um homem forte. Você está sendo um menino desesperado que grita: me valida, me acha inteligente, me acha correto. Isso a coloca na posição de juíza. E você na posição de suplicante: por favor, me ache inteligente, por favor, me ache bom o suficiente, por favor, me ache merecedor. Essa dinâmica é um anti-afrodisíaco mais poderoso do que qualquer coisa que a indústria farmacêutica poderia produzir. Você vira, nos olhos dela, um menino querendo um biscoito, não um homem que confia no próprio taco, e não existe nada menos sexy do que um homem que precisa da aprovação de uma mulher para se sentir bem consigo mesmo. Ela não quer ser a sua mãe, ela não quer ser a sua terapeuta, ela não quer ser o seu tribunal de validação, ela quer ser conduzida. E você, pedindo validação, está dizendo a ela: me conduza. É o oposto do que ela deseja. É o convite mais explícito para o desprezo silencioso. Agora, um exercício prático. Na próxima vez que você sentir o impulso de explicar, justificar, provar ou argumentar, pare. Não faça nada por 3 segundos. Apenas pare. Olhe para ela. Não com desafio, não com raiva, não com desprezo. Olhe como quem observa o mar. Curioso, calmo, presente. Sorria levemente. Não um sorriso de triunfo ou de deboche. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, de quem sabe algo que ela não sabe. E diga com a voz calma: você tem razão, eu não o tinha visto por esse lado. Se essas palavras não conseguirem sair da sua boca, se você sentir um nó na garganta, uma revolta interna, mas isso seria mentira, ela não tem razão. Se isso for impossível para você, significa que o seu ego é maior do que a sua vontade de ser desejado. Significa que a sua necessidade de estar certo é mais importante do que a sua necessidade de conexão. Ali, naquela impossibilidade, está a ferida que precisa ser curada. Não com técnicas de sedução, não com frases prontas, com a coragem de sentar sozinho e perguntar: por que é tão insuportável para mim não estar certo? O que aconteceu na minha vida que me fez acreditar que estar errado equivalia a não existir? Um homem de verdade não prova seu ponto. Ele vive sua verdade. Essa é a diferença mais radical que você pode integrar. Quem precisa provar alguma coisa, ainda não tem certeza do que possui. O homem rico não anda mostrando extrato bancário. O homem forte não fica desafiando estranhos na rua. O homem seguro não precisa convencer ninguém da sua segurança. A autoridade não precisa de explicação. Um general não explica sua estratégia para o soldado raso. Ele apenas comanda. Um pai não justifica suas decisões para o filho de 2 anos. Ele apenas decide. Quando você para de explicar e apenas age, quando você para de justificar e apenas é, você ascende a um patamar inalcançável para ela. Porque nesse momento, você saiu do ringue. Você não está mais lutando. E se você não está lutando, ela não pode lutar com você. Ela pode espernear, gritar,
se frustrar, mas você não está ali para receber os golpes. Você está na arquibancada, observando a própria briga, como quem assiste a um filme. E essa distância, essa soberania, essa incapacidade de ser abalado, isso sim é poder. Isso sim é o que faz uma mulher olhar para você e pensar, no fundo do seu sistema inconsciente, esse homem é diferente. Esse homem não é como os outros. Esse homem eu não consigo manipular, não consigo abalar, não consigo controlar. E é exatamente por isso que eu preciso dele. Existe uma coceira mental que você conhece bem. É aquela sensação de ter a réplica perfeita na ponta da língua. A frase exata que vai desmontar o argumento dela, que vai mostrar a contradição, que vai deixá-la sem resposta. A tensão cresce no seu peito, o coração acelera, a saliva seca, enquanto você espera um milésimo de segundo de silêncio para interromper e destruir o que ela acabou de dizer. Você não está escutando, você está esperando para atacar. A dor que você sente não é o argumento dela. A dor é a escravidão a esse impulso. É perceber, talvez pela primeira vez, que você não controla a sua própria boca. É a sua boca que controla você. É o seu ego que aperta o gatilho e você que vai atrás do tiro. Você se sente reativo, pequeno, dominado por uma força que vem de dentro e que você não sabe como parar. E no fundo, o que mais dói é a vergonha que vem depois. A vergonha de ter dito algo desnecessário, de ter escalado uma briga que poderia ter morrido sozinha, de ter transformado uma pedrinha no sapato em uma montanha intransponível. Quando você se cala, você cria um vácuo, e a natureza, tanto a física quanto a emocional, abomina o vácuo. Ela sentirá aquele silêncio como um desconforto imediato. A mente dela, que estava preparada para sua réplica, para o contra-ataque, para a guerra, de repente se vê sem adversário. O que ela faz com essa energia? Ela começa a preencher o vazio, primeiro com mais emoção, tentando te provocar, tentando te puxar de volta para o ringue. Você não tem nada a dizer? Você viu que eu estou certa? Vai ficar quieto? Mas se você permanecer em silêncio, não um silêncio de medo, não um silêncio de quem fugiu, mas um silêncio de quem simplesmente não precisa mais lutar, algo muda. O desconforto dela cresce, e eventualmente ela não terá outro recurso senão buscar uma conexão genuína. O que você está pensando? Você está bravo comigo? Me fala alguma coisa. Você deixou de ser o reator, aquele que reage a cada estímulo, e se tornou o observador. O poder está com quem observa. O poder nunca esteve com quem reage. O leão não reage ao latido do cachorro. O leão observa. E só se move quando decide, não quando é provocado. A lógica é barulhenta e abundante. Ela está disponível para qualquer um que tenha um QI mediano e acesso ao Google. O silêncio, por outro lado, é raro e intrigante. Um homem que se cala no meio de uma briga é um enigma. E a mente feminina adora enigmas. Ela entrará em colapso tentando decifrar você. O que ele está pensando? Por que ele não reage? Será que ele não se importa comigo? Será que ele está planejando algo? Será que ele já desistiu de mim? Esse mistério, essa falta de resposta, esse vazio onde deveria estar o seu contra-ataque, isso é o terreno mais fértil para o desejo germinar. Porque o desejo não nasce da certeza. O desejo nasce da incerteza, da curiosidade, do que será que vem depois. Quando você responde com lógica, você mata a curiosidade, você fecha a porta, você dá a ela todas as respostas, e uma vez que todas as respostas estão dadas, não há mais mistério, não há mais o que perseguir, não há mais o que desejar. O silêncio, por outro lado, mantém a porta entreaberta. Ela não consegue parar de pensar em você, tentando entender o que se passa na sua cabeça. E pensar em você, mesmo que seja com frustração, já é uma forma de atração. Até o ódio é melhor do que a indiferença. E a lógica, para ela, muitas vezes soa como indiferença emocional. O silêncio soa como mistério. Pratique isso como quem pratica um esporte. Não espere acertar na primeira vez.
Na primeira provocação que ela fizer, respire por 5 segundos. Apenas respire. Não fale. Na segunda provocação, respire por 10. Deixe o ar encher os seus pulmões e sair devagar. Responda com monossílabos. Ok, entendo. E pare. Não explique o seu não justifique o seu ok. Não adicione contexto ao seu entendo. Apenas a palavra e o silêncio. Nos primeiros dias, você sentirá que vai explodir. Literalmente. A pressão dentro do seu peito vai parecer um vulcão prestes a entrar em erupção. Você vai suar. Suas mãos vão tremer. Sua mandíbula vai ficar travada. Isso é a fissura de cocaína emocional sendo recusada. O seu ego está entrando em abstinência. Ele está acostumado a ser alimentado com a sua fala, com a sua justificativa, com a sua prova de valor. Agora você está cortando o suprimento. Ele vai espernear. Ele vai tentar de tudo para fazer você abrir a boca. Não abra. Deixe o vício morrer. Com o tempo, depois de algumas semanas de prática, você descobrirá algo surpreendente. O poder do silêncio é viciante também, mas é um vício bom. É o vício da soberania. Você não precisa mais provar nada, porque você finalmente descobriu que não há nada a provar. O seu silêncio diz algo poderosíssimo, sem usar uma única palavra. Ele diz: eu sou o centro da minha própria paz. Nenhuma tempestade vinda de fora pode me abalar. Você pode gritar, pode espernear, pode tentar me provocar. Eu continuo aqui, inteiro, imóvel, presente. Isso é inegavelmente sexy. Não é o sexo apelativo de corpo, de roupa curta. É o sexo da alma. É a energia do homem que já viu o pôr do sol sozinho e ficou em paz com isso. Do homem que já enfrentou seus demônios internos e venceu. Do homem que sabe que uma discussão banal sobre um prato na pia ou um horário atrasado não é uma ameaça existencial. Isso é a energia de quem já se aposentou da guerra por validação. Esse homem não precisa que ninguém diga que ele é bom. Ele sabe. Esse homem não precisa que ninguém diga que ele está certo. Ele sabe. E uma mulher sente essa certeza como um campo magnético. Ela se aproxima não porque você pediu, não porque você convenceu, mas porque o silêncio da sua alma é o lugar mais seguro que ela já encontrou. E quando uma mulher encontra um lugar seguro, ela não quer sair. Ela quer morar ali. Ela quer tecer a sua vida naquele silêncio. Ela quer, nas palavras mais simples, ficar. E você, que passou anos discutindo para ser ouvido, finalmente descobriu que a maior declaração de poder não é a frase que você solta, é a frase que você engole. Existe uma vergonha silenciosa que você carrega. Ela vem depois de mais uma briga estúpida. O motivo era ridículo. Um prato deixado na pia, um horário que ela descumpriu, um comentário sobre a sua família, uma piada mal interpretada. Nada que justificasse o estrago que veio depois. Mas você entrou. Você mordeu a isca. Você discutiu, argumentou, provou, venceu e perdeu. Depois que a poeira baixa, você se olha no espelho e não reconhece aquele homem. Aquele homem pequeno, reativo, nervoso, que late para uma mulher, como um cachorro agitado que não consegue ficar quieto. Você sente vergonha. Não da briga, não dela, mas de si mesmo. Porque você sabe que não era para ter ido por ali. Você sabe que existia um caminho melhor, mais calmo, mais soberano. Mas no calor do momento você esqueceu. Ou melhor, você não esqueceu. Você simplesmente não conseguiu acessar. O seu sistema nervoso entrou em modo de guerra, e a sua boca disparou, antes que o seu cérebro pudesse intervir. O desejo oculto por trás dessa vergonha é simples e profundo. Você quer se tornar imperturbável. Você quer ser o homem que não late. O homem que não reage. O homem que observa, avalia e só age quando e se quiser. Você quer deixar de ser um cão que late para cada estímulo e se tornar um lobo que lidera em silêncio. O grande erro de perspectiva que você comete é acreditar que o objetivo de tudo isso é controlar a discussão. Se eu aprender essas técnicas, você pensa, vou conseguir controlar ela, vou conseguir que ela pare de brigar, vou conseguir que ela me obedeça.
Esse pensamento é a razão pela qual você ainda não mudou. O objetivo verdadeiro não é controlar a discussão. O objetivo verdadeiro é eliminar a necessidade da discussão. Um lobo não discute com a cadela sobre quem vai caçar. Ele simplesmente se levanta e vai caçar. Ele não pede permissão, ele não convence, ele não argumenta. Ele age. E ela o segue, não porque ele mandou, não porque ele explicou os benefícios de segui-lo, mas porque a presença dele, a certeza dele, a direção dele, são magnéticas. Você não precisa convencer ninguém a te seguir. Você só precisa ir na direção certa e ver quem tem a coragem e o desejo de vir atrás. Aqueles que não vêm não eram seus. Aqueles que vêm não precisaram ser convencidos. Esse é o nível de transformação que você precisa atingir. O nível em que você não está mais negociando poder. Você está simplesmente ocupando o seu lugar. E o seu lugar é na dianteira. Não porque você é melhor. Porque você decidiu estar lá. O problema nunca foi a lógica. A lógica é uma ferramenta poderosa. Foi com ela que você construiu sua carreira, resolveu problemas, aprendeu coisas novas. O problema é que a lógica se tornou uma muleta para sua falta de presença. Você não sabia como ficar em pé sozinho diante da emoção dela, então você se apoiou nos fatos. Homens de verdade, e aqui use essa expressão com cuidado, não como uma régua moral, mas como uma direção, usam a lógica para construir impérios. Eles resolvem problemas complexos, gerenciam equipes, tomam decisões difíceis. Mas em casa, com a mulher, eles usam a emoção para construir intimidade e desejo. Eles não misturam as ferramentas. Eles sabem que o escritório é o lugar da razão e que o quarto, a sala, a cozinha, esses são os lugares da conexão. Você estava usando a ferramenta errada no lugar errado. Você é um engenheiro tentando ser um poeta. Um engenheiro que chega num sarau de poesia e começa a calcular a resistência dos materiais das cadeiras. Ele não está errado nas contas. Ele está errado no ambiente. Você não precisa deixar de ser engenheiro. Você precisa aprender a ser poeta também. Aprender a falar a língua que toca, não a língua que prova. Aprender a sentir o que precisa ser sentido, não apenas a pensar no que precisa ser pensado. Quando você finalmente deixar de ser o discutidor lógico e se tornar o líder emocional, algo radical acontece. Ela fará de tudo para te agradar. Não porque você pediu, não porque você negociou, não porque você ameaçou, porque ela quer. Porque o seu sistema emocional que antes a colocava em modo de combate contra você, agora a coloca em modo de entrega para você. O sexo será diferente. Haverá mais entrega, menos negociação, menos eu faço isso se você fizer aquilo, e mais eu quero estar perto de você, de qualquer jeito. A admiração no olhar dela será uma recompensa maior do que qualquer você estava certo que você já ouviu na vida. Porque o você estava certo é uma validação da sua mente. A admiração no olhar dela é uma validação da sua alma. Você se tornou o prêmio, não o prêmio que ela conquista, mas o prêmio que ela deseja. E a dinâmica de poder, aquela que tanto te confundia, se inverteu permanentemente. Você não está mais atrás dela, tentando provar que merece atenção. Ela está atrás de você, tentando provar que merece a sua presença. E o mais bonito disso tudo é que você nem precisou manipular ninguém. Você só precisou parar de se manipular. Parar de se enrolar na sua própria ansiedade. Parar de usar a lógica como uma corda para não afundar e descobrir que, na verdade, você sempre soube nadar. Pense no termostato e no termômetro. O termômetro apenas reage à temperatura do ambiente. Se está quente, ele sobe. Se está frio, ele desce. Ele não escolhe, ele não define. Ele é escravo do ambiente. Você tem sido um termômetro na vida, oscilando com cada emoção que ela emite. Ela fica nervosa, você fica nervoso. Ela grita, você grita. Ela se cala, você entra em pânico. Você não define nada, você só reage. O termostato, por outro lado, define a temperatura. Ele permanece firme enquanto o ambiente muda ao seu redor. Se está frio, ele esquenta. Se está quente, ele resfria. Ele não reage,
Ele age. Ele é a causa, não a consequência. Torne-se o termostato. Defina o clima emocional da relação. Ela só poderá sentir a temperatura que você decidiu que o ambiente terá. Se você decidir que haverá calma, haverá calma. Se você decidir que haverá silêncio, haverá silêncio. Se você decidir que haverá conexão, ela se renderá à conexão. Isso não é controle sobre ela, é soberania sobre si mesmo. E essa soberania, meu amigo, é o que ela realmente deseja. Ela não deseja um homem que ela possa controlar. Ela deseja um homem que ela não consegue controlar. Não porque ele seja rebelde ou infantil, porque ele é sólido, porque ele é centro, porque ele é o termostato. E dormir ao lado de um termostato é a única maneira que uma mulher encontra de descansar, verdadeiramente, de todas as temperaturas que o mundo lá fora não para de jogar sobre ela. É isso que a faz ir dormir pensando no quanto você é um homem diferente de todos os outros. E é isso que a faz acordar, no dia seguinte, querendo estar ao seu lado novamente. Não por obrigação, por escolha, por desejo, por necessidade.